E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História, e eu tô aqui hoje num vídeo bem rápido, bem improvisado, na verdade, para falar um pouquinho sobre a prova do Enem, o primeiro dia de prova, que foi de Linguagens e Ciências Humanas. Vocês podem perceber, estou usando o celular, eu estou com um problema de hérnia, que eu já falo para vocês há muito tempo sobre esse problema. E a hérnia atacou justamente na última semana antes do Enem e agora ela tá pesadíssima. Se eu tiver meio torto no vídeo, alguma coisa assim, eu tô sentindo muita dor. Vocês não têm noção. É muito difícil, mas eu não queria deixar de trazer o vídeo. Esse não vai ser o único vídeo sobre a avaliação dessa prova de humanas, mas é um vídeo onde eu quero dar pelo menos alguns pareceres, né, para vocês. Então vamos lá, gente. A começar aqui, tem uma palavra, um termo que eu escuto muito desde o ano passado, né, sobre a prova de humanas, que o pessoal fala muito que a prova de humanas ela é contuidista, né, que ela foi muito contuidista. Eu escutei na prova de 2017, estou escutando agora também na prova de 2018. Essa prova foi muito contuidista. E o que significa isso? O contuidismo é um termo aí que a gente passa a usar a partir do iluminismo, lá no século XVIII, para mostrar que você precisa ter um estudo sobre algo, né? Começou isso na escola francesa iluminista, que você precisa ter um domínio completo sobre um determinado tema. Isso significa que ela é contuidista. O tema, né, está sendo cobrado de forma contuidista, né, e não necessariamente construtivista, onde você constrói o tema. Tem muita gente que falou isso, que ela é contuidista, e isso de fato eu concordo que a prova foi contuidista, no sentido de que não adianta apenas interpretar as questões. O Enem ele tem como características questões grandes, tem questões, algumas que têm questões um pouco menores, mas essa prova especificamente teve textos grandes que aí as pessoas podem até imaginar, então vamos interpretar esse tema, vamos interpretar esse texto, que de repente a gente consegue achar a resposta. Pode ser? Pode ser sim. Às vezes a gente consegue achar, né? Ao longo do tempo eu vou trazer aqui vídeos para vocês respondendo essas questões do Enem, né? Mas no final desse vídeo eu vou até explicar como é que vai ser o processo daqui para frente. Mas se você não tiver o domínio do conteúdo, o domínio da matéria, às vezes fica difícil fazer. Então por isso que a gente fala que ela tem questões que são bem contuidistas, que você precisa ter domínio do conteúdo, porque senão você não consegue resolver as questões. Porque senão fica muito difícil resolver essas questões, entenderam? Então, por exemplo, a gente tem questões, eu tinha feito um vídeo aqui sobre os 5 temas mais cobrados no Enem, e eu falei que a República é o que é mais cobrado. Tem muitas questões que caíram sobre República, e não foram poucas, né? Foram várias, que você precisava saber sobre aquele momento histórico. Então nós tivemos aí uma questão de Era Vargas. Na verdade, gente, foram 2 questões de Era Vargas, porque uma foi indireta. Uma foi uma questão sobre o sufrágio feminino, né, o sufrágio das mulheres, o movimento sufragista, que ela também entra no contexto de sociologia. E teve a questão sobre o Estado Novo, que é batata, sempre cai no Enem uma questão assim. Nós tivemos aí 2 questões sobre República Populista, sendo uma de João Goulart, né, do Jango, sobre o governo, quando ele promove lá no discurso da Central do Brasil, falando que ia fazer a reforma agrária. E nós tivemos também uma questão dentro da República Populista, se eu não me engano, deixa eu me lembrar sobre quem que foi, mas teve uma outra questão sobre República Populista, que foi não necessariamente sobre um presidente, mas foi sobre os partidos, né? Então a gente tinha que saber diferenciar qual que é a relação internacional entre do programa de governo da UDN, União Democrática Nacional, e do PDS, se eu não me engano, não é isso? PSD, desculpem, que são partidos da República Populista. E aí nós tivemos 3 questões de República Velha, que eu achei interessante. Uma falando sobre coronelismo, que eu falo para vocês sempre cá, então é muito importante estudar. Então, assim, isso eu estou falando no conceito de história do Brasil, para vocês perceberem o quanto que república é mais importante, porque o nosso momento atual ele está muito mais próximo de qualquer república, República Velha, Era Vargas. E tem que ter domínio da matéria, não adianta achar que você vai fazer o Enem só querendo interpretar. Existem questões que bastam a sua interpretação naquele texto?
Lógico que existem questões que bastam interpretação, mas se você não tiver um domínio do conteúdo, não souber mais ou menos o contexto do que o Brasil está vivendo naquele período, você vai acabar sendo prejudicado. É possível fazer, mas vai acabar sendo prejudicado. Então, por isso que é importante prestar atenção nas aulas de história, por isso que é importante buscar materiais aí para poder estudar. A prova, então, ela tem um lado conteudista, de fato, né, que é isso que eu estou falando para vocês, tem que ter domínio do conteúdo, mas também tem um lado de interpretação. Se você une esses dois, você tem o Enem, né? É uma prova que é desgastante, já falei mais de 1000 vezes para vocês, eu acho muito desgastante fazer, mas não adianta a gente estar dentro dessa, a gente tem que acabar se preparando mesmo, né? E a gente tem que seguir para frente. Caindo questões também sobre escravidão, que sempre cai, né? Já falei para vocês também que é bem comum, sobre cultura afro, né? Aqui no Brasil. Bom, basicamente é isso. Eu vou dar um parecer maior mais para frente, até mostrando questões, dando exemplos de questões para vocês nos próximos dias, mas nesse momento agora eu preciso cuidar um pouquinho da minha hérnia, tá? Então eu vou descansar um pouquinho, mas eu já dou uma nota final para o Enem que eu gostei. Eu gostei desse Enem, gostei, ele não fugiu, pelo menos em história, acho que ele não fugiu da proposta do que foram outros Enems. Porém, tem muita gente que acha que não, as opiniões divergem também em relação ao grau de dificuldade, ao grau que a pessoa tem com a matéria. Então tem gente que vai achar que é mais tranquilo, tem gente que vai achar que é mais fácil, mais difícil, e não adianta a gente definir por aí. Eu achei que essa prova foi um leve grau mais fácil, por exemplo, do que a do ano passado. Eu achei ela um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais fácil, mas tem gente que não achou, às vezes tem gente que tem mais facilidade com exatas, essas coisas todas. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, lembrando que sempre com muito respeito, e ao longo dessa semana, possivelmente eu não vou passar, até mesmo por causa da minha hérnia, tá? Eu não vou passar matérias para não ficar atrapalhando vocês aí, olhar na notificação, eu devo passar mais bate-papos, né? Para como a gente se acalmar, né? De repente uma avaliação maior dessa primeira prova de humanas, certo? Eu vou ficando por aqui cheio de dor, estou com muita dor, mas com a sensação de dever cumprido. Um grande beijo, fui!